Ninguém disse amém, mas mesmo assim Deus abençoe todo mundo. Glória a Deus. Levante a sua mão e cante comigo. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus, não há Deus tão grande como nós. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Oremos ao nosso Deus, soberano Senhor dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite maravilhosa de oração, onde nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua santa e gloriosa presença, nós Te louvamos, ó Deus, pelas Tuas bênçãos maravilhosas, nós exaltamos o Teu nome, glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor nessa oportunidade, ó Deus, nos deu esta abertura, Senhor, para que nós estivéssemos aqui na Tua casa, para aprender mais da Tua palavra, e nós precisamos, ó Deus, do ensinamento do Senhor, nós precisamos que o Senhor fale conosco, nos abençoe, nos ajude, fale com os internautas, os irmãos que estão em casa, que moram distantes, que estão em outros países, e que também estão interessados, ó Deus, em acompanhar o ensinamento da Tua palavra nesta noite. Pai, nós estamos falando sobre o autor de todas as coisas, sobre o Teu Espírito Santo, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, poderoso, maravilhoso e glorioso, realize a grande obra em nossa vida, e que nesta noite, ó Deus, nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, que a Tua presença seja real em nossa vida, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te engrandecemos, Te exaltamos, e todos digam amém. Digam glória a Deus. Palmas para Jesus com alegria. Que Deus abençoe a todos que estão aqui. Podem pegar a Bíblia Sagrada, por favor, no livro do Evangelho de Jesus, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 3. Deus abençoe os internautas, os irmãos que estão nos acompanhando através desta live de hoje, live de ensinamento da palavra de Deus. Bastante irmãos estão aqui na igreja nesta noite. Eles querem aprender sobre o Espírito Santo. E você que está nos acompanhando aí, aproveite a oportunidade para compartilhar com as pessoas, tá certo? Porque muitas pessoas querem crescer espiritualmente, querem aprender da palavra de Deus. E aprendendo que se cresce, nós vamos aprendendo e vamos crescendo, vamos aumentando no conhecimento de Cristo para a edificação da nossa vida espiritual. Então você que está aí do outro lado, nos acompanhando nesta live, você pode também agora abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 3,
e nós iremos meditar em 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 6. Vamos ler, glória a Jesus, para a nossa edificação espiritual. Meu conselho, novamente, é que os irmãos que também estão aqui na igreja, peguem e compartilhem esta live com as pessoas que você conhece, porque isso vai ajudar com que estas pessoas cresçam espiritualmente, né? Você não pode ficar com o celular na mão aí na hora da mensagem, clicando para lá e para cá, mas você pode sim pegar, compartilhar com as pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas, principalmente a sua família. Então nós vamos agora à leitura do texto sagrado, está aí na tela, a leitura do texto, né? Hoje nós iremos falar sobre o item 3 da lição 5, Espírito Santo, o agente santificador, né? Sem o Espírito Santo não há santificação, é o que nós temos falado desde o início. Então vamos ler aqui pelo texto que está, o texto áureo que está aqui na tela, para que todos possamos ler em apenas uma versão. Vocês leiam aqui junto comigo, tá bom? Vamos começar a leitura. Jesus respondeu: que aquele do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido e o que é nascido do Espírito é Espírito. Que maravilha! Podem sentar. Glória a Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. E o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Então nós vemos que o Espírito Santo é o agente santificador. Todo o processo da santificação só poderá acontecer em nossa vida através do Espírito Santo. É isto que nós vemos ao longo de todas essas terças-feiras que nós iniciamos este estudo sobre o Espírito Santo de Deus. Nós temos mostrado para os irmãos, conforme e à luz da Bíblia Sagrada, que sem o Espírito Santo não há santificação. Amém, gente? E a palavra de Deus, ela nos ensina seguir a paz com todos. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Também aprendemos que a santificação não é uma coisa que já nasce conosco. Não, não é. É uma coisa que nós vamos alcançando, Deus vai realizando através da forma como Ele nos consagra para Ele, né, para si mesmo, e Ele vai desenvolvendo esta santificação. A santificação é um processo contínuo, como nós já falamos em aulas anteriores, em ensinamentos anteriores, que a santificação é um processo que vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Amém, gente? Então, enquanto eu viver, enquanto você viver, enquanto nós vivermos, nós precisamos ir nos santificando de acordo com a vontade de Deus, com o nosso esforço e com a palavra de Deus. Quem está entendendo, digam amém. Amém. Então vamos lá. O Espírito Santo como santificador. Olha o que a palavra de Deus fala para nós. A palavra de Deus afirma que a santificação é uma obra do Espírito Santo na vida do cristão. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele afirma que antes da convenção, muitos cristãos praticavam diferentes tipos de pecados, mas conclui seu raciocínio com a seguinte frase, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo
e no Espírito de nosso Deus. Então observem que na carta de Coríntios, o apóstolo Paulo relata algumas situações que os irmãos de Coríntios viviam. Era um povo muito rico, era um povo muito vaidoso, e era um povo que também praticavam o pecado como se fosse algo normal. Os irmãos de Coríntios, eles não tinham uma afinidade com a vida espiritual. Eles não se preocupavam e não entendiam o valor das coisas espirituais. Então Paulo mostrou para eles que aquelas práticas pecaminosas que eles praticavam, eles precisariam passar por uma transformação de Deus. Era necessário que o povo, que os irmãos de Corinto se esforçassem para abandonar as suas práticas pecaminosas. Mas, depois dos ensinamentos do apóstolo, ele mostra como Deus transformou a vida dos irmãos ali de Corinto, né? Porque nós vemos que ele vai dizendo que os irmãos de Corinto, eles tinham uma série de práticas, vários tipos de pecados. Mas depois ele conclui aqui com 1 Coríntios capítulo 6, 11, dizendo: fostes alguns de vós, tais fostes alguns de vós, né? Falando sobre as práticas antigas. Mas vós vos lavaste, quer dizer, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito Santo. Agora observem que a obra da regeneração, a obra da transformação, é uma obra que acontece na vida da pessoa, realizada por dois agentes poderosos, que é, primeiro, o Senhor Jesus e depois o Espírito Santo. Então, porque é através da palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela faz esta grande obra em nós, porque nós recebemos a palavra, e quando nós recebemos a palavra do Senhor Jesus, através dessa mensagem da salvação, o Espírito Santo age. Então, são duas obras especiais, ou duas manifestações da obra de Deus, através do Senhor Jesus pela sua palavra e do Espírito Santo operando a grande obra da transformação e da santificação em nossa vida. Então nós vemos que, por que palavra? Nós observamos que lemos no Evangelho de João, no texto áureo, quando nós iniciamos, nós lemos João capítulo 3, e o apóstolo, ou seja, o apóstolo João, ele vai falando para nós a mensagem de Jesus para Nicodemos. Quando Nicodemos vem ao encontro de Jesus, dizendo que ninguém poderia fazer as obras que Jesus faz, se Deus não fosse com ele. Aí Jesus disse assim: olha, importante é nascer de novo. Porque ele veio achando que o simples fato de elogiar o Senhor Jesus seria o suficiente para ele alcançar um espaço dentro do reino. Mas o Senhor Jesus mostra que elogiar ele com as palavras não era suficiente. Era necessário nascer de novo. Então ele diz: aquele que não nascer da água, onde está ali, ó, nós vemos a parte B, falando ali, lavastes, mas vós vos lavastes, confirmando o que o apóstolo João fala, que o Senhor Jesus, no caso, falou, afirmou, e João escreveu no capítulo 3, no versículo 5, aquele que não nascer da água, então é necessário que haja a água. Quem é a água aqui que o apóstolo está falando? A água que o próprio Jesus falou e João escreveu é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus tem poder de lavar o homem, transformar a vida do homem, fazer uma limpeza tanto exterior como interior, e muito mais ainda interior, porque no interior ele trabalha o nosso coração, e no exterior ele realiza e modifica as nossas práticas. Amém, meus irmãos? Ele transforma
o nosso estilo de vida, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de nos comportar é transformado quando nós passamos por esta lavagem da alma, que é a palavra de Deus, que como água lava a nossa vida e a nossa alma. A relação entre Cristo e o Espírito Santo. Eu acabei de dizer que a obra da transformação, esta obra de regeneração e renovação, que inclusive iremos ver daqui a pouco, em relação à regeneração e à renovação, que parecem ser em termos, parecem ser iguais, né? Ser termos iguais, mas na realidade são distintos, são diferentes, regeneração e renovação. Então nós vemos que todo este processo, existe uma relação entre Cristo e o Espírito Santo. No texto é possível notar, nós podemos observar aqui na tela, no texto é possível notar que existe uma estreita relação entre Cristo e o Espírito Santo, com suas respectivas obras. Pelo nome de Jesus, o cristão é santificado pela atuação do Espírito Santo em sua vida. Então, o nome de Jesus nos é manifesto através do evangelho dele. Então, através do nome de Jesus, o cristão, ele é santificado pela atuação do Espírito Santo. Amém, gente? Porque não é bastante apenas o evangelho. É importante a atuação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos levanta, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá graça, é o Espírito Santo que faz a obra. Aleluia! Sozinhos, nós não somos nada. Sozinhos, o cristão não vai, a igreja não segue, a igreja não se estabelece, o homem não consegue vencer o pecado se não tiver o Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha não apenas o nosso coração, o Espírito Santo trabalha a nossa mente para que nós possamos pensar de maneira diferente. Porque esta obra transformadora, ela vem pelo nosso coração, passa pela nossa mente, muda o nosso estilo de pensamento, muda as nossas práticas, altera ou faz uma obra de diferenciação em nossa visão. Nós passamos a enxergar de uma forma totalmente diferente e dentro de nós começa a ser manifesto o desejo de fazer a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, nesta relação estreita, é bem estreita, é o Espírito Santo trabalhando junto com o nome de Jesus na vida do cristão, que faz esta obra maravilhosa de transformação em nossa vida. Agora vamos falar sobre o processo da santificação. O processo da santificação, observem, como exposto no item anterior, quem opera a santificação no homem é o Espírito Santo. Portanto, sem ele, nunca haverá a genuína santificação. Sem o Espírito Santo não adianta. Você pode pegar a Bíblia, mas você vai ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer. As pessoas leem a Bíblia e não conseguem sentir nada quando lê a Bíblia. As pessoas vêm à igreja, mas na hora que elas escutam, elas ouvem a pregação da palavra, elas não sentem nada, porque não tem o Espírito Santo. Quem faz você sentir os efeitos e o poder da palavra é o Espírito Santo. Ele afina seus ouvidos para que você compreenda o que Deus está falando com você através da sua palavra. Então, sem ele, sem o Espírito Santo, não existe, nunca haverá a genuína santificação. A santificação verdadeira, ela só é possível através da obra e da atuação do Espírito Santo. Agora vamos ver
como acontece para que eu seja uma pessoa santificada, para que o processo da santificação se desenvolva na minha vida. Primeiro, nós vamos ver regeneração e renovação. Primeiro, nós vamos ver aqui que, embora as palavras pareçam ser sinônimas, elas indicam ações distintas operadas pelo Espírito Santo ou pelo Espírito do Senhor na vida do cristão. Então, regeneração. Quem é a regeneração? A regeneração é o novo nascimento iniciado no ato da convenção, quando o homem foi convencido pelo Espírito Santo de sua situação caída e a necessidade de arrependimento. Então nós vemos que na regeneração é como se começasse tudo de novo na vida da pessoa. É como se o ser humano, o homem, aquele homem que havia pecado, que caiu, que teve situações desagradáveis e que agora se torna uma pessoa regenerada ao se converter a Cristo, quando a pessoa levanta a mão, se entrega a Jesus e entende o valor da transformação de vida, o valor de seguir a Cristo, ele passa a ser uma pessoa regenerada. Mas como é que essa regeneração acontece? É uma escolha do Espírito Santo para determinadas pessoas. Amém, gente? O Espírito Santo, ele separa, ele escolhe determinadas pessoas, ele consagra determinadas pessoas para justamente este processo da regeneração. Ele acontece como? Ele acontece a partir do momento que a pessoa escuta a palavra de Deus, entende a palavra de Deus e começa a se dedicar a esta palavra com vontade, com desejo de ser uma nova criatura. A partir deste momento, a alma que antes estava morta por causa do pecado, recebe a vida. Todos nós estávamos mortos por causa do pecado. Mas quando no momento em que nós recebemos, esta obra divina do Espírito Santo, a vida se manifestou em nós. Olha só, João 3, 5, 6, e diz, João 3, 5, 6, nós lemos, quando o Senhor Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ele disse para Nicodemos, o importante é nascer de novo. Agora Colossenses 3,10, olha o que diz a palavra. Vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Então, quando Deus começa esta transformação, Ele nos veste. Porque se nós formos lavados, se a pessoa se banhou, pode uma pessoa se banhar e vestir a mesma roupa suja? A pessoa chegou do trabalho com a roupa suada, passou o dia todo na rua, chegou em casa, tomou um banho, ele tem que vestir uma roupa lavada, uma roupa limpa. A mesma coisa é a obra de Deus. Quando Deus, através do arrependimento do homem, porque o arrependimento é o meio pelo qual o Espírito de Deus trabalha em nós. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos dos nossos feitos antigos, e quando nós acabamos de nos arrepender, o Espírito Santo, através da palavra de Cristo, nos lava, como nós vimos no versículo anterior que lemos. Ele nos lava. E depois que nós somos lavados por esta palavra dele, agora ele nos veste do novo, que se renova. Glória a Deus. Ele veste de um novo, e a cada tempo que você veste esse novo dele, você sente mais desejo de ter um outro novo. A pessoa que já se regenerou, ela não tem desejo de voltar àquele estado antigo. Ele quer seguir, ele quer dar sequência ao novo. E é isto que ele está fazendo nesta noite. Ele quer dar sequência a esta obra nova em nossa vida, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Impressionante é que este novo que se renova
é para o conhecimento, conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Nós sentimos o desejo de ter o conhecimento do novo de Deus. Porque nós observarmos bem Jeremias, capítulo 33, versículo 3. A Bíblia Sagrada vai dizer: clama a mim, respondeste e anunciaste coisas grandes e firmes que não sabes. Se é uma coisa que nós não sabemos, é uma coisa nova. É uma coisa nova, é uma coisa firme, é uma coisa boa, é uma coisa sólida, é uma coisa que nos ajuda, é uma coisa que nos abençoa. Amém, meus irmãos? Então, quando nós somos regenerados, temos o desejo por este novo. Não, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero ter mais de Deus na minha vida, eu quero uma porção maior da parte de Deus. Vocês veem que quando Elias chamou Eliseu para que Deus falou com ele: olha, unge Eliseu profeta no teu lugar. Quando Eliseu começou a seguir Elias, certo? Que Elias disse assim: se você me ver quando for tomado, eu vou te fazer essa obra, no caso, atender essa tua petição. Porque Eliseu, quando Elias disse: fala aí, diz aí para mim o que é que você quer que eu te faça antes de ser tomado. Ele disse: eu quero ter porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Olha só que petição maravilhosa. Eu vejo duas petições maravilhosas na Bíblia Sagrada, né? Eu vejo a petição de Salomão, quando Salomão ele faz a oração, quando Deus aparece para ele, né? Ele em sonho, e ele fala com Deus, quando Deus diz: me pede o que você quer que eu te faça. Me pede o que é que você quer que eu realize aqui. Aí ele disse assim: Senhor, eu quero sabedoria. Olha só, eu quero sabedoria para que eu possa saber como entrar e sair no meio do teu povo. Olha só, ele poderia ter pedido riqueza, muita riqueza. Como ele já era rico, ele poderia dizer assim: eu queria que o Senhor derrotasse todos os meus inimigos. Mas ele não fez isto. Ele disse: eu quero sabedoria. Aí Deus disse assim: como você me pediu sabedoria, você não me pediu a vida dos teus adversários, então eu vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza também. Vocês estão vendo? Então, a sabedoria da palavra de Deus é muito importante. Porque quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, quando nós nos esforçamos a conhecer esses detalhes, nós vemos que Colossenses 3,10 está dizendo: vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Então, mas nós observamos que a maioria das pessoas não querem o conhecimento da palavra de Deus. As pessoas não querem aprender. Mas eu louvo a Deus por vocês que estão aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pelos irmãos internautas que estão nos acompanhando nesta live. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão com sede, que tem desejo de estar aqui. E Deus está abençoando você e te dando a vitória nesta noite. Eu creio. Então, prosseguindo sobre a regeneração. Portanto, não é errado afirmar que a regeneração é o ato de ser gerado de novo espiritualmente, tornando o homem uma nova criatura. Quando o Senhor Jesus, em João capítulo 3, no versículo 5, falou para Nicodemos que era importante nascer de novo, Nicodemos perguntou: poderá um homem como eu, já sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Olha só, Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos era um homem instruído acerca da lei mosaica e não compreendia a importância do nascimento espiritual. Não compreendia este grande mistério, que o novo nascimento não é no aspecto físico, mas é no aspecto espiritual. Olha só, regeneração é o ato de ser gerado de novo espiritualmente. Isso significa que na nossa maneira de pensar, nossa forma de agir, a forma como o nosso coração age diante das circunstâncias. Então isto envolve a questão do nascimento espiritual, da regeneração, que é justamente ser gerado de novo espiritualmente. Quando você entrega a sua vida a Cristo e se esforça para viver esta vida de acordo com a palavra de Deus, significa que você está sendo gerado de novo, contudo,
espiritualmente, tornando o homem uma nova criatura. Então, este novo nascimento nos torna uma nova criatura. Glória a Deus. Amém, gente? Novo estilo de vida, novas atitudes, novo comportamento, nova forma de pensar, de agir. Amém, pessoal? Até no falar, até a maneira de falar muda. É verdade ou não é? Então, agora observem o que 2 Pedro 1,4 diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Agora observem bem que o apóstolo está dizendo que através desta regeneração, Deus tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. Quando o homem se entrega a Cristo, quando o homem decide, que precisa se converter a Cristo, o Senhor Jesus agora começa a entregar a essas pessoas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, entre estas promessas existe algo que é muito importante. O que? A participação da natureza divina. Nós não contemos a natureza divina totalmente em nós, porque nós somos pecadores. Mas, quando nós entendemos o poder da regeneração, nós começamos a viver, nós começamos a participar da natureza divina. Deixa-me tentar dar um exemplo. Quantas pessoas aqui que eram pessoas coléricas? Quantas pessoas aqui que eram pessoas irredutíveis? Eu não sei vocês, mas eu tinha aquelas minhas situações que eu era terrível. E eu percebo que ao longo dos anos, como a palavra de Deus foi trabalhando no meu coração, eu percebo que teve alterações, que modifiquei. Exemplo, eu era uma pessoa muito explosiva. Muito explosiva. Era porque eu queria? Não. Mas eu fui aprendendo com o longo dos anos. A palavra de Deus foi trabalhando no meu coração. Eu comecei a sentir que eu precisava mudar. Eu precisava mudar. Mas eu não tinha forças, porque não era uma coisa que eu queria fazer. Mas eu percebia, qualquer coisa eu explodia. Mas depois Deus foi trabalhando, e eu fui pedindo a Deus, fui dizendo: Senhor, eu preciso mudar. Mas eu sabia que não seria uma coisa de mim mesmo. Mas o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração, foi trabalhando. E hoje eu consigo tolerar coisas que antes eu não tolerava. E este bem foi para quem? Para mim mesmo. Porque isto é bom para quem? Para o meu coração, para a minha saúde, para a minha vida espiritual. Mas quem é que faz esta obra? O Espírito Santo. E cada um de vocês aqui, se vocês pararem para analisar, tem algo em você que você percebe que não é de si mesmo, é algo de Deus, foi Deus que colocou em você, é algo exclusivo. Tem pessoas que já são diferentes em algum aspecto, são pessoas bondosas, são pessoas que têm aquele coração quebrantado, são pessoas que antes você estava nem aí para nada, mas hoje você percebe que seu coração quebrantou, que você não consegue ver pessoas sofrendo, você não consegue ver pessoas em determinadas situações. Isto é uma parte da natureza divina que Deus colocou em você. Você não é perfeito, você não é perfeita, mas tem algo de Deus em você. Quando você é regenerado pelo poder do Espírito Santo, Deus desenvolve na sua vida e coloca em você uma participação, uma parte. Você começa a participar de alguma forma da natureza divina. E isto ocorre
Quando o homem escapa da corrupção, que pela concupiscência, que é a concupiscência? É desejo carnal desordenado. O mundo, as pessoas estão assim. É pecado, 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 pecado. Quando mais o homem peca, mais vontade ele tem de pecar. Mas quando o ser humano é regenerado, Deus põe um freio no desejo desordenado pelo pecado e coloca no coração deste ser humano, deste homem, o desejo de servir a Deus com sinceridade e com fidelidade. E é uma obra do Espírito Santo em nossa vida. Agora vamos ver a renovação. Renovação é a parte 2 do processo da santificação. Então nós começamos com regeneração. Agora vamos ver a renovação. Depois que existe, depois que acontece a regeneração, agora vem o processo da renovação. Deus regenerou, Deus colocou uma participação, ou nos fez participantes da natureza divina. Agora já começamos a pensar como Cristo. Queremos ser bênçãos para outras pessoas. Queremos ser usados por Deus, porque o processo da regeneração, ele começa a nos levar a pensar, não, eu quero ser diferente, eu tenho que abandonar meus pecados, eu tenho que viver a minha vida totalmente de forma diferente. Agora eu quero ser usado por Deus, porque tem pessoas aí que estão sofrendo, precisam da minha oração. Eu tenho que orar, eu tenho que ser bênção para a humanidade, para a minha geração. Então agora Deus começa a fazer a obra da renovação. Quem é a renovação? A renovação é o ato contínuo, né? A renovação é o ato contínuo do Espírito Santo na vida do cristão, que tem como objetivo a preservação de uma vida santa. Embora nascido novamente, o cristão luta diariamente contra resquícios de sua velha natureza, que tenta levá-lo ao pecado. Então, observe, na renovação, nós entendemos que a nossa luta, ela é constante. Por quê? Porque a carne, ela vai ficar tentando a gente. Vai tentar, porque o diabo, ele não para. Ele não está satisfeito que você, que era uma pessoa que usava, alguém aí, que não posso dizer você, alguém que usava drogas, alguém que vivia bebendo, vivia na prostituição, na vida perdida de mundo, não é verdade? Pessoas que andaram no mundo do crime, coisas desse tipo. O diabo não está feliz porque essas pessoas abandonaram aquela vida e vieram para Cristo. Não, o diabo quer puxar o indivíduo de novo. Então, por isso que a renovação tem que ser todo dia, todo tempo, o tempo todo. Eu tenho que lutar porque, olha lá, o apóstolo falando em Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quer dizer, eu quero servir a Deus, mas a minha carne quer me puxar para não servir a Deus. Eu tenho vontade de ser cheio do Espírito Santo, quero ser cheio do Espírito Santo, mas a minha carne diz que nada de ser cheio do Espírito Santo, coisa nenhuma. Você está entendendo? Então essa luta, gente, é todo dia. E ela não é só para algumas pessoas, não. É para todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco. Você quer se santificar, mas tem alguma coisa acontecendo para você não santificar. Você quer ler a Bíblia, mas a carne diz não, que não vai ler Bíblia, não, vai assistir novela. Você está entendendo? É assim que funciona. Você quer vir para a igreja, mas a carne está dizendo nada, que nada, está muito frio, vai dormir até mais tarde. Vai dormir logo cedo. Você está entendendo? Então, é assim que a carne faz. Ela vai ficar lutando para enfraquecer você, para tirar você do foco, para você não ter forças espirituais. Mas o Espírito não. O Espírito vai estar dizendo, você pode, você vai, você consegue. Você é de Deus, você vai se encher. Deus vai te renovar, você vai ser renovado. Então, isto é a renovação. Um ato contínuo. É continuamente. Eu tenho que lutar hoje, eu tenho que lutar amanhã. E é o dia todo. Você tem que lutar o dia todo. A batalha só ameniza quando você chega em casa e deita e dorme. Mesmo assim, na esfera espiritual, ainda vai ter alguma coisa acontecendo. Tu vai ter sonho, vai sonhar com um cão feroz correndo atrás de ti, querendo te morder. Um touro querendo te pegar. Um leão, uma onça querendo avançar em cima de você. Enfim, então, mas neste processo aí, o anjo do Senhor, do Salmo 34, versículo 7, está lá acampado para guardar a gente, para a glória do nome do Senhor Jesus.
Continuando ainda sobre a renovação, por este motivo, Paulo orienta como a renovação é um ato contínuo, é uma coisa que a gente tem que estar na sequência, na continuidade, sempre lutando, sempre buscando. O apóstolo Paulo orienta os irmãos a renovarem suas mentes. Nós vemos aqui, nós temos pelo menos 3 versículos bíblicos falando sobre a questão da renovação da mente, para a gente se renovar, falando sobre o renovo. Efésios 4, versículo 23 e 24. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Vocês estão vendo como a mente é importante no processo? Por que a mente é importante no processo? Por causa dos pensamentos. Os pensamentos são perigosos. Um pensamento pode estragar uma pessoa. Pensamento, o diabo trabalha no pensamento das pessoas. Aí você começa a pensar uma coisa, se você não tomar cuidado, arrasa com você. Amém, gente? Amém. Você se arrasa, você se acaba espiritualmente. Então você tem que monitorar seus pensamentos. Porque ele está falando ali, ó. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem. Pense diferente, pense novo, pense bem, pense uma coisa boa, pense de Deus. Se está um pensamento ruim na tua cabeça, peça a Deus que te dê um pensamento diferente para combater este pensamento maligno. Olha lá. E vos revistais o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não vos conformeis com este. Agora vamos para Romanos. Então nós falamos de Efésios 4, 23, 24, dizendo para renovar pelo Espírito da nossa mente, né? E nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora Romanos 12, 2, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Botei reticências ali, tá? Mas vai dizer, pela renovação do vosso entendimento, que é da vossa mente. Diga glória a Deus. Aí vamos agora para Colossenses 3, 9 e 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós vemos 3 versículos da palavra de Deus falando sobre a importância desta renovação, que é constante. Ninguém brinque, ninguém pensa. Tem gente que, aceitei Jesus, já me batizei, agora tudo bem, não preciso mais de igreja, não preciso mais de nada, já me batizei. Jesus disse, aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado será salvo. Eu já me batizei, vou ser salvo. A luta é todo dia. A necessidade do renovo é constante. Tem que transformar pela renovação da mente. Seu pensamento, seu coração tem que ser renovado todos os dias. Senão, o diabo acaba enganando a pessoa. Agora na parte 2, que é a segunda etapa do processo da santificação. Primeiro nós tivemos a regeneração. Depois nós tivemos a renovação. Então, isto é a primeira parte do processo da santificação. Regeneração. Começa na regeneração, conversão da pessoa. Segundo, renovação. Depois da conversão da pessoa, agora a pessoa vai lutando todos os dias para se renovar. Porque agora é você que luta. Ele não diz, eu vou transformar a sua mente. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, ele diz, transformai-vos. Ele está dizendo que a responsabilidade de mudar o pensamento, de mudar a ideia, de mudar o comportamento é minha, é sua, é nossa. Nós temos a responsabilidade de mudar a nossa maneira de pensar. Quem está me entendendo, diga bem. Agora, quem é que me ajuda nisto? O Espírito Santo. O Espírito Santo ensina você, impulsiona você, aí você obedece a ele e faz de acordo com aquilo que ele está falando. Agora vamos lá. Segunda parte do processo da santificação. Fazendo a vontade de Deus. Então, a segunda parte do processo da santificação é fazer a vontade de Deus. Porque se você já passou pela regeneração, agora você passou pelo processo da renovação. Você está no processo do renovo. O processo do renovo é constante.
Então, por que eu sinto a necessidade de ser uma pessoa renovada? Porque eu quero fazer a vontade de Deus. Vira para alguém e diga: faça a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Então eu preciso da renovação constante para fazer a vontade de Deus. Por isso que as pessoas não conseguem. As pessoas até querem ser uma bênção, mas elas não são. Por quê? Porque elas não conseguem fazer a vontade de Deus. Amém, gente? E para fazer a vontade de Deus é necessário compreender o que Deus está querendo de você. A pessoa não compreende, a pessoa não entende. Por isto que Lucas capítulo 24, versículo 45, a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Porque se não houver compreensão, não haverá forças na pessoa para fazer a vontade de Deus. Vamos lá. O homem, em sua natureza pecaminosa, não pode conhecer a vontade de Deus. Antes a rejeita e pratica tudo o que lhe apraz, pois não compreende as coisas do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, 14. Olha o que Paulo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então por que as pessoas não conseguem entender? Eu não entendo a vontade de Deus, não sei o que é que Deus tem para a minha vida. Eu acho que eu tenho que viver desse jeito mesmo. Deus só quer o coração. No céu tem frigorífico. E tal. Você está entendendo? Aí as pessoas ficam naquela ali, só vivendo de eu amo Jesus, mas não permite a palavra deste Jesus que ele tanto diz que ama, transformar a vida dele, transformar a vida dela. Por quê? Porque a pessoa não consegue compreender, por isto que no processo da santificação, o primeiro passo é a regeneração. Que a regeneração faz com que a pessoa se converta. Depois da renovação, uma vez regenerado, a pessoa sente força para buscar o renovo. Por isso que a gente canta: renovo, o que eu quero é renovo, para te servir de novo, renovo. Amém, gente? Então o renovo é importante. E como é que nós renovamos? Nós renovamos quando nós estamos na igreja, recebendo o ensinamento da palavra de Deus. Como é que nós renovamos? Renovamos quando nós chegamos na igreja e cantamos, mas cantamos em casa também. Quem canta de vez em quando em casa assim? Quem canta? Pois é, então. Quando você canta, você louva a Deus na sua casa, você renova espiritualmente. Quando a igreja está reunida, todo mundo louvando, mão levantada, vamos louvar a Deus. Isso é um renovo, isso traz renovo. Amém, gente? Traz renovo. Uma boa pregação da palavra de Deus traz renovo. Aquela oração que, meu Deus do céu, que arranca suor, que a gente soa mesmo, que dá aquela vontade de orar e tem gente que pula, sapateia. Isso traz renovo para a nossa vida. Então nós começamos, para a pessoa compreender isto, é necessário que haja a regeneração e a renovação. Aí ele vem agora para o processo de fazer a vontade de Deus. Agora eu quero fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Vou evangelizar, vou convidar pessoas, vou atrás de quem está perdido, vou olhar alguém que está na igreja, que aceitou Jesus há pouco tempo, reconciliou, e essa pessoa está aí, eu preciso chegar perto dele para discipular aquela pessoa, para ensinar ele, para dizer para ele como é que eu venci minhas lutas, e ele também vai vencer. Aquela pessoa vai fazer uma amizade, porque o discipulado começa com um relacionamento. A pessoa começa a ter um relacionamento de amizade, vai conversando, e agora a pessoa agora já faz uma abertura, começa a dizer, não, eu estou passando isso, estou enfrentando aquilo. Aí você começa a orientar aquela pessoa, não, quando eu cheguei na igreja, eu aceitei Jesus, também era assim, uma luta terrível, mas eu orei, eu busquei a Deus, eu pedi oração na igreja, eu fui ungido lá, recebi uma unção na minha cabeça, eu fui para o culto de ensinamento, eu li a Bíblia, aí uma irmã lá me orientou, leu o Salmo 91, estuda o Salmo, deu o livro de Provérbios, leia a Bíblia, vai no livro de Mateus, lê o Salmo 91, versículo 7, meu cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. E aí eu fui fazendo tudo isto, e para a glória de Deus eu estou aqui abençoada, firme na presença do Senhor. Olha que coisa linda. Então tudo isto acontece quando o renovo se manifesta. Nós entendemos que fomos renovados para fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus. E aí quando nós entendemos a vontade de Deus, é porque nós compreendemos agora as coisas espirituais.
Mas a pessoa não foi renovada, a pessoa não foi regenerada, a pessoa não foi renovada. Como que ela vai compreender a vontade de Deus? Como que ela vai compreender as coisas do Espírito? Para ela vai parecer loucura. Tem gente que quando chega na igreja, em um culto de avivamento, com aquele momento que a gente faz aquela oração, que tem irmãos que começam, oh glória, aí o irmãozinho que está ao lado começa a falar em língua estranha, aí tem gente que fica olhando assim, o que é isso, Senhor? Eu, hein? Deus é mais, parece que está, ó. Entendeu? Porque para a pessoa que não compreende as coisas espirituais, as coisas de Deus para ele é loucura, mas para nós não. Para nós que já compreendemos as coisas espirituais, é uma maravilha. Oh, meu Deus do céu! Sentir a presença de Deus é uma coisa linda. Então, 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E para não finalizar, por que para não finalizar ali? Porque semana que vem, terça-feira, continuaremos o nosso estudo ainda falando sobre a santificação. Tá? Ainda continuaremos falando sobre o item 2, tá? E eu já sei o tempo mais ou menos que leva o assunto. E nós temos um horário para encerrar. Coloquei ali para não finalizar. Se estivéssemos finalizando o assunto, entraria ali conclusão. Mas como ainda temos que seguir à frente para não finalizar. O próprio Senhor Jesus, ou o próprio Senhor diz em João 3,6, o que é nascido da carne é o quê? Mas o que nasce do Espírito é o quê? Espírito. Portanto, sem o novo nascimento, é impossível conhecer e fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe vocês. Fiquem de pé. Amém, gente? Espero que vocês tenham aprendido nesta noite, guardado a palavra de Deus, tá? Essa live vai ficar aí, tá? Gravada. Se tiver um tempinho, ó, chega em casa, busca essa live, vai acompanhar. Hoje o Patrick aprimorou ainda mais um pouco. Ele conseguiu colocar na tela todos os slides. Vai dar para você parar lá, botar, colocar o vídeo, colocar uma live. Aí você vai puxar este vídeo. Aí vai estar aparecendo lá na tela com todos os versículos, toda a explicação que foi dada aqui, tá bom? E enriqueça mais ainda. Procura lá, vai buscar mais referências, porque tem muitas referências para cada assunto deste. Mas se eu for colocar aí todas elas, eu vou amanhecer o dia e não vou conseguir passar tudo para vocês. Então, isso aí é um breve resumo. Mas aí vocês têm um material, a apostila da revista, né? Sobre o Espírito Santo, na sua mão. Você pode pegar e melhorar, né? E pregar. Você vai pregar, convidaram você para ir pregar no culto, lá na congregação. Hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo. Oh! Aí só você falar assim, o povo já vai levantar. Aleluia! Eita, Deus tremendo, hein? Fica de pé, diga glória a Deus. Que Deus abençoe também os internautas, os irmãos que estão nos acompanhando. Digam assim: irmãos, bem forte, irmãos que estão nos acompanhando pela live, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus te prospere, realize a grande obra de renovação espiritual em vossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palmas para Jesus. Deus abençoe todos os nossos irmãos internautas. Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado por nos acompanhar. Palmas para Jesus com alegria.